Olá, pessoal. Meu nome é Letícia, sou do suporte técnico da Falatec e vou falar para vocês hoje sobre a função jogue nos servos da NVT, tanto no DA180 quanto no DA200. A função jogue, ela pode ser feita via software, como se fosse fazer um teste no motor. Então, você tem ali 4 ícones, né? Onde você habilita e desabilita o servo on e faz a movimentação sentido horário e anti-horário. Essa velocidade você pode configurar no P005. Apenas está como o jogo speed, um único parâmetro. Você escolhe qual a velocidade que vai ser executada através desses ícones. A função jogue existem mais duas maneiras de fazer. Tem a que você pode fazer através de um ciclo, uma quantidade de pulsos pré-definidas. Então, você vai utilizar o parâmetro P5 para isso. Então, P500 é o sentido de giro. Você vai ser horário, anti-horário, apenas um sentido de giro, né? E aí, dentro dele, tem os outros parâmetros, que é o P501, a quantidade de pulsos que vai movimentar para cada lado de rotação, a velocidade que vai movimentar, né? É a mesma velocidade para ambos os sentidos, e o tempo de rampa de aceleração e desaceleração, e o tempo de delay, para mudar de o sentido horário para anti-horário ou vice-versa. E por último, que é o P505, a quantidade de ciclos, ou seja, a quantidade de vezes que você quer que repita essa configuração que você fez acima. Se é usado normalmente, se você quer fazer algum tipo de teste, ainda não usou as suas DIs, então você pode fazer internamente através da parametração do grupo P5. Já pensando em utilizar as DIs, né, as suas entradas digitais lá no conector CN1, então você vai utilizar o grupo P6 para poder configurar o seu jogo. No grupo P6, além de você configurar a velocidade 1 e 2, ou seja, velocidade alta e baixa, para os dois sentidos de giro, que é do P06, o P0600, P0601, né, até o P0604 e P0605, você também pode fazer o comando de colocar uma chave ali na sua entrada no conector CN1 para dizer qual velocidade você vai usar. Se é velocidade nível alta, velocidade nível baixa, né, velocidade 1 ou 2. Você também habilita ou desabilita o seu jogo pelas DIs. Então, você pode desabilitar o jogo pelas DIs para utilizar somente, por exemplo, por um comando e por protocolo. Então, você tem essa possibilidade de configuração no grupo P6. Se for utilizar, então, as DIs, conector CN1, você vai precisar, então, configurar uma entrada para o servo on, para habilitar o eixo do servo. Vai configurar a entrada do jogo sentido horário, jogo sentido anti-horário. Se você quiser ainda alternar a velocidade entre alta e baixa, tem que configurar mais uma entrada para você ter essa opção de troca de velocidade no jogo. Então, aqui eu mostrei para vocês, né, na imagem do lado direito, é uma imagem do software, como que foi configurada aí as opções de chaves aí, as configurações da CN1 para o jogo. Agora eu vou mostrar para vocês no software como que a gente fez essa configuração e o motor movimentando. Bom, pessoal, já com o software aberto, já no grupo P5, para a gente falar um pouco de um dos modos de jogo. Então, vocês podem ver aqui que no P500 até o meu P505 eu tenho funções de jogo, né? Então, são elas aqui o modo que eu quero executar o jogo, sentido de giro, horário, anti-horário, como ele vai fazer esse movimento, qual ele vai iniciar, quantidade de pulsos que vai ser executado, a minha velocidade que eu vou fazer esse deslocamento nos dois sentidos, a rampa de aceleração utilizada, e aqui esse jogging wait time é o tempo de delay para ele mudar do sentido horário para o anti-horário. E aqui a quantidade de ciclos, quantas vezes eu quero que seja executado essas configurações acima aqui, né, do jogging. Então, vamos alterar alguns parâmetros aqui para mostrar para vocês. Vou colocar aqui apenas no sentido, para os dois sentidos. Primeiro sentido anti-horário, depois ele muda para o sentido horário. Vou colocar aqui que ele vai fazer 100.000 pulsos. A 500 RPM. A minha rampa de aceleração da aceleração, vou aumentar ela para 300 milissegundos.
vai executar apenas uma vez. Esse grupo de parâmetros que eu alterei aqui, eu vou mostrar para vocês que você também pode alterar aqui, ó, neste símbolo aqui, Application Control, Program Jog, dá um Next. Vocês vão ver que são os mesmos parâmetros, ó. Ainda não salvei no driver, mas o que eu alterei aqui, ó, modo 3 aqui também já apareceu, né? Eu alterei aqui, apareceu o modo 3 aqui. Aqui eu coloquei 100 mil pulsos, aqui ele está marcando 100 mil pulsos, a velocidade ficou a mesma. Minha rampa de aceleração já está aqui, né? Já alterou para 300 milissegundos. Então, eu posso fazer tanto por esta wizard, quanto pelos meus parâmetros aqui. Então, agora eu escrevo no meu driver essas alterações. Quando a gente escreve no driver, a gente tem que dar um restart, tá? Para ele salvar também. Prontinho, agora você vê que já foi salvo. Se eu olhar aqui na Wizard também. E agora eu vou pedir para executar o movimento. Então, eu venho aqui, eu coloco ele em sentido positivo ou negativo. Veja que ele está executando o movimento. 100 mil pontos para cada lado. Terminou o movimento, ele parou, pois o ciclo único. Se eu pedir para inverter, e eu quiser interromper no meio do processo, eu consigo. Ou eu posso fazer o jogue contínuo. O que seria jogo contínuo? Eu mesmo vou lá, vou ignorar esses ciclos que eu criei. Venho aqui em contínuos, coloco sentido de giro. Parei, inverto agora, e interrompo. Aqui eu consigo monitorar minha velocidade, né? Fazer o jogo, então, contínuo, ou então pela quantidade de ciclos e de pulsos que eu programei no P5 aí. Né? Conforme eu mostrei para vocês, habilita e desabilita o servo on, sentido de giro. Essa velocidade, ela está aqui no P0, é um outro jogo. Vocês podem ver aqui que ela está como jog speed, ó. Vou alterar essa velocidade aqui para vocês. Você vai ver que ele vai se comportar com uma velocidade menor do que foi mostrado agora anteriormente. Porque este é um outro parâmetro. E aqui eu venho, ó. Eu seguro esse botão pressionado. Se eu solto, ele para. Inverto a rotação. Então, eu posso fazer o jogo por software por aqui. Posso fazer por uma quantidade de ciclos usando essa configuração do grupo P5. Mas o ideal, se você for fazer o jogo pelas suas DIs, pelas suas entradas digitais no conector CN1, você então utiliza o grupo P6. Então, aqui você escolhe a velocidade baixa e a velocidade alta, nos dois sentidos de giro, horário e anti-horário. Então, aqui eu vou colocar a velocidade baixa em 50 RPM, para o sentido horário, para o sentido anti-horário, ela vai estar com 100 RPM. Eu estou dizendo aqui que a minha velocidade alta, né? Eu posso alterar, então, eu vou colocar 100 para o sentido horário e valor de menos 200, porque é sentido anti-horário, valor negativo. Eu estou com os meus terminais, o meu jogo pelas minhas DIs, pelo meu conector CN1 habilitado. Então, eu vou conseguir configurar uma chave ali na entrada e usar a função jogo. Fiz essas alterações. Venho, então, agora aqui na Wizard, das minhas entradas digitais. Veja, eu vou ter que configurar ela para a função jog, então, eu venho aqui no lápis. Vou colocar aqui o meu jogo sentido horário, meu jogo sentido anti-horário. Jogo sentido horário. Jogo sentido anti-horário. Para ver as alterações. Fazer um teste, ó.
Já ficou válido. Testando agora. Aqui também ficou válido, então está funcionando a conexão. Agora eu vou mostrar para vocês funcionando o jogo. Deixar essa janela aqui. Vocês vão monitorar, então, aqui no meu R00 a minha velocidade, conforme a gente configurou, né? Aqui a minha velocidade de 50 e de 100 RPM. Então, vocês vão confirmar essa velocidade aqui. E aqui vocês vão ver que vai estar válido a chave equacional no sentido de jogo horário, no sentido do jogo anti-horário. Então, confirmar isso aí também. Vamos mostrar aí o motor movimentando. Primeiro eu vou dar o servo on. Vamos ver que ficou válida a entrada do servo on. Segundo agora, jogue no sentido de giro, sentido horário. Minha velocidade chega aí a 51, 50, 54 RPM. Paro, inicio o movimento do jogo no sentido anti-horário. Veja, 100 RPM. Parei o movimento, tiro do servo on. Então, a ligação do jogo em sentido horário e anti-horário, ela é bem simples e fácil de fazer, tanto pela conexão do meu conector CN1, através do parâmetro P6 e da configuração das minhas entradas digitais, ou então eu posso ter, através do grupo P5, fazer um ciclo de jogo para algum tipo de teste na máquina, ou então, no meu software, para fazer algum tipo de monitoração, eu uso aqui essas duas setas em azul. Bom, pessoal, essa é mais uma videoaula, onde comentamos sobre configuração da função jogue no servo da NVT, no DA200 ou DA180.